Existe uma linguagem por baixo da realidade. Não a linguagem das palavras, que usamos para confortar, para mentir ou para declarar guerra. Não a linguagem das imagens, que captura a luz que morre. Falamos de uma linguagem diferente. A linguagem da estrutura. As regras silenciosas que dizem ao universo como ele deve se comportar. É a linguagem da simetria, da constância, da verdade que permanece quando todo o resto se transforma em pó. A maioria de nós vive e morre sem nunca sequer vislumbrar essa linguagem. Nós sentimos seus efeitos. A gravidade que nos puxa, o tempo que nos empurra, a energia que flui através de nós. Mas não conseguimos ler a gramática que a governa. Mas e se alguém conseguisse? E se uma mulher, nascida de uma era que exigia que ela fosse invisível, decidisse olhar para o mecanismo do mundo e, em vez de ver caos, visse ordem? Esta é a história de Amalie Noether, a mulher que o mundo conheceu como M. E esta é a história de como ela usou sua mente extraordinária para escrever o poema mais importante da física moderna, um poema que o próprio Albert Einstein não conseguia decifrar. A história dela não é apenas sobre números. É sobre a luta brutal para ser ouvida, a tragédia de ser punida pelo próprio brilhantismo e o legado de uma ideia tão poderosa que ela segura o cosmos silenciosamente no lugar. Ela nasceu em Erlangen, na Baviera, em 1882. Amalie Noether, um nome suave para um mundo que estava prestes a se tornar qualquer coisa menos suave. O ar da Baviera naquela época era pesado. Pesado com tradição, com cheiro de cerveja e couro velho e, acima de tudo, pesado com ordem. Uma ordem patriarcal tão antiga e inquestionável quanto as pedras da catedral. A vida de uma mulher era um teorema já resolvido. Uma equação com uma única solução: Kirche, Küche, Kinder. Igreja, cozinha, crianças. O mundo era um sistema fechado, e o papel feminino estava definido. Elas deveriam ser o sexo gentil, um ornamento, um conforto. Elas não deveriam, sob nenhuma circunstância, ser brilhantes. O brilhantismo, especialmente o brilhantismo analítico, era considerado não apenas masculino, mas uma aberração perigosa no sexo frágil, algo que poderia secar o útero ou levar à histeria. A sociedade estava estruturada para proteger as mulheres de suas próprias mentes. E foi nesse mundo que M. Noether nasceu. Ela não era uma criança que se encaixava. As biografias são cruéis em sua brevidade. Elas mencionam que ela era míope e falava grosso. Elas pulam a parte da alma. Vamos imaginar a jovem M. Ela não está interessada nos bordados ou nas lições de piano que deveriam prepará-la para o mercado matrimonial. Ela está interessada no quebra-cabeça. Ela está interessada no porquê. E ela tinha uma vantagem que nenhuma outra garota na rua tinha. Ela vivia na casa de Max Noether, seu pai. Um matemático de renome, um professor na Universidade de Erlangen. A casa dela não cheirava apenas a repolho cozido. Cheirava a pó de giz e ao tabaco pensativo de homens que passavam horas debatendo o infinito. M cresceu ouvindo, pelos vãos das portas, a linguagem secreta. Ela ouvia sobre invariantes, sobre funções algébricas. Ela não entendia as palavras ainda, mas entendia a música. Ela entendia a caça. Ela via seu pai e seus colegas lutando com ideias abstratas como se fossem dragões reais. Para a jovem M, a matemática não era uma lição chata na escola. Para ela, a escola estava focada em fazê-la uma boa dona de casa. Não, a matemática era o mundo real. O mundo dos adultos, o mundo do poder. Era o lugar onde as regras faziam sentido, ao contrário das regras sem sentido da sociedade que a cercava. Ela seguiu o caminho esperado. Foi para uma escola para meninas, aprendeu francês e inglês, tornou-se professora certificada de idiomas. O sistema tentou. O sistema realmente tentou encaixá-la na caixa designada. Ela poderia ser uma governanta, uma professora de boas maneiras em uma escola secundária para moças, uma vida respeitável. Silenciosa, invisível. Mas o brilhantismo não é uma escolha. É um incêndio. E o incêndio de M precisava de oxigênio. E o único oxigênio que servia era a abstração pura. Aos 18 anos, ela tomou uma decisão, que era, em sua essência, um ato de rebeldia profunda. Ela decidiu que queria estudar matemática na universidade. Um lugar onde mulheres não eram permitidas. A Universidade de Erlangen, a mesma universidade de seu pai, proibia mulheres de se matricularem. Era a lei. O patriarcado não estava apenas nas atitudes, estava codificado nos estatutos. Ela podia, no entanto, pedir permissão especial a cada professor individualmente para sentar-se na aula, como uma Gasthörerin,
uma ouvinte convidada. Um fantasma na sala. Imagine a cena, o anfiteatro de madeira escura, o ar viciado em pó e suar masculino. Centenas de jovens rapazes, barulhentos, confiantes, donos do espaço. E em algum lugar no canto, quieta, míope, provavelmente vestida de forma inadequada para os padrões da moda, senta-se M. Ela não tem permissão para fazer perguntas. Ela não tem permissão para fazer os exames. Ela está ali por caridade, uma diversão, uma curiosidade. Os professores provavelmente falavam sobre ela, não com ela. Vejam só, a filha de Max acha que pode entender geometria. A humilhação deve ter sido uma segunda escama. A solidão absoluta. Ela não estava ali para fazer amigos ou encontrar um marido. Ela estava ali por fome. Fome de lógica. Ela sentou-se ali por 2 anos, ouvindo, aprendendo, em silêncio. Em sua mente, ela não estava só ouvindo, ela estava duelando. Ela estava resolvendo os problemas mais rápido que os garotos matriculados. Ela estava vendo as falhas nos argumentos dos professores. Ela estava construindo uma catedral de lógica dentro de si mesma, uma fortaleza onde o mundo exterior não podia alcançá-la. Em 1903, as regras mudaram ligeiramente. A universidade finalmente permitiu que mulheres se matriculassem. Amy foi instantaneamente a melhor estudante. Ela não estava mais se escondendo. Ela obteve seu doutorado em 1907, summa cum laude, com a maior das honras. A sua tese, ironicamente, era algo que ela mais tarde chamaria de lixo, um cálculo computacional denso sobre invariantes algébricos. Era o tipo de matemática bagunçada que seu orientador Paul Gordon adorava. Mas mesmo em seu lixo, havia genialidade. Ela tinha resolvido o problema. Ela era, oficialmente, doutora Amalie Noether. E então, o silêncio. O mundo não tinha nada para ela. Ela tinha o diploma mais alto possível, vindo da linhagem matemática de seu pai. E ainda assim, a resposta da academia foi um muro de tijolos. Não havia cargos para mulheres. Não havia salário. Não havia futuro. Ela era um gênio matemático com um diploma brilhante. E o mundo esperava que ela voltasse para casa, cuidasse de seu pai idoso e talvez desse aulas de francês para meninas da vizinhança. O sistema tinha permitido que ela olhasse pela porta, mas se recusava a deixá-la entrar. Ela estava presa, suspensa entre o mundo que ela havia superado e o mundo que se recusava a reconhecê-la. A primeira luta grande de Amy Noether não foi com a física, foi com a invisibilidade. Conspiratório, indignado, mas focado na luta intelectual. Oi pessoal, aqui é a Kim e você está no Her Story Route, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda. Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto. Porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E nota de rodapé é exatamente o que o mundo queria fazer de Amy Noether, mesmo depois que ela provou ser mais brilhante do que quase todos os homens ao seu redor. Ela tinha o doutorado, ela tinha o pedigree, mas ela não tinha um emprego. Ela passou os 8 anos seguintes à sua formatura trabalhando de graça. 8 anos. Ela trabalhou no Instituto de Matemática de Erlangen, sem salário, sem título oficial, supervisionando estudantes de doutorado que publicavam teses baseadas em suas ideias, enquanto ela mesma, ocasionalmente, substituía seu pai doente nas palestras, novamente, sem pagamento. Ela estava efetivamente atuando como professora titular, mas era tratada como uma secretária voluntária. A frustração deve ter sido um veneno lento. Ela estava no auge de sua proeza intelectual e o patriarcado a estava forçando a servir café metafórico. Mas enquanto ela estava nas sombras, sua reputação entre os verdadeiros matemáticos estava crescendo. Eles sabiam quem estava por trás das ideias que saíam de Erlangen. Eles sabiam que a mente mais afiada em invariantes algébricos não era Max Noether, mas sua filha. E é aqui
que a história dá uma vinada. O epicentro do universo matemático não era Erlangen, era Göttingen. A Universidade de Göttingen era o Monte Olimpo. Era onde os deuses da matemática e da física caminhavam pela Terra. E os dois deuses principais eram David Hilbert e Felix Klein. Hilbert, em particular, era o maior matemático vivo, um homem cuja visão estava definindo o próximo século de pensamento. E em 1915, Hilbert e Klein estavam presos. Eles estavam presos em algo monumental. Eles estavam obcecados pela nova e deslumbrante teoria da relatividade geral de Albert Einstein. A teoria era linda, uma arquitetura cósmica de espaço-tempo curvo, mas tinha um problema fundamental que ameaçava derrubar tudo. A matemática de Einstein, em sua forma atual, parecia violar uma das leis mais sagradas do universo, a conservação de energia. A energia, como todo estudante de física aprende, não pode ser criada nem destruída. No entanto, na relatividade geral, com o espaço-tempo se dobrando e se curvando, a energia parecia vazar, desaparecer no éter. Para físicos como Einstein e matemáticos como Hilbert, isso era um desastre. Era como construir uma catedral magnífica e descobrir que as paredes não se encontravam no topo. O próprio Einstein lutou com isso e não conseguiu resolver. Hilbert, o titã, não conseguiu resolver. Eles precisavam de alguém que pensasse de forma diferente. Alguém que não estivesse preso à física, mas que entendesse a estrutura subjacente da matemática num nível quase sobrenatural. Eles precisavam de um especialista em teoria dos invariantes. E só havia uma pessoa no planeta que era a maior especialista mundial nesse campo, a mulher invisível de Erlangen. David Hilbert e Felix Klein convidaram M para Göttingen. Este não foi um convite pequeno, foi um chamado ao Olimpo. Eles não a convidaram para ser uma ouvinte, eles a convidaram porque eles precisavam dela. Eles precisavam daquele cérebro único que via o mundo através de estruturas algébricas. M chegou em Göttingen em 1915 e a esperança deve ter sido sufocante. Este era o momento dela. Ela estava sendo chamada pelos reis para resolver o problema do rei. Ela começou a trabalhar imediatamente no paradoxo da energia na relatividade geral. Mas Hilbert queria mais. Ele não queria apenas que ela fosse uma consultora fantasma. Ele queria que ela estivesse na faculdade. Ele queria que ela fosse sua colega. E para isso, ela precisava de habilitação, o processo formal alemão para se qualificar como professora universitária. Hilbert, o homem mais poderoso da academia alemã, propôs o nome de M. Noether para a faculdade. E a faculdade recusou. A recusa foi imediata, furiosa e absoluta. A ideia de uma mulher, uma Privatdozentin, professora, era impensável. A oposição não era sobre a matemática. Ninguém ousava questionar sua matemática. Era sobre o gênero. Era sobre a indecência. A sala da faculdade, cheia de filólogos, historiadores e filósofos menores, explodiu em protesto. Como eles poderiam permitir que uma mulher votasse em reuniões da faculdade? A ata dessa reunião deveria ser lida em todas as aulas de história feminista. Os professores argumentaram com seriedade mortal que ter uma mulher na sala do Senado acadêmico era degradante. E então, a citação infame, o golpe que ecoou pela história. Um professor se levantou e declarou: "O que nossos soldados pensarão quando retornarem para casa da guerra, vitoriosos, e descobrirem que devem aprender aos pés de uma mulher? Pense nisso. A guerra, o sangue, o nacionalismo, tudo usado como uma arma para manter uma mulher genial fora de uma sala de aula." Eles estavam mais preocupados com o choque cultural dos soldados do que com o avanço da ciência humana. Foi nesse momento que David Hilbert, exasperado e furioso, deu sua resposta lendária. Ele bateu na mesa e gritou para a faculdade: "Meus senhores, eu não vejo como o sexo da candidata seja um argumento contra sua admissão como Privatdozentin.
Afinal de contas, a universidade não é um estabelecimento de banho. Mas nem mesmo Hilbert, o Kaiser, o rei, conseguiu vencer. O sistema era mais forte que o gênio. O patriarcado era mais forte que a lógica. Emmy Noether foi oficialmente rejeitada. Ela estava em Göttingen, no centro do universo, e ainda assim era uma pária. A solução de Hilbert foi um ato de rebeldia acadêmica. Já que a universidade não a contrataria, ele faria que ela trabalhasse de graça sobre o nome dele. As aulas de Emmy Noether, suas palestras sobre álgebra e, crucialmente, sobre a matemática da relatividade, foram listadas no catálogo da universidade como Seminário de Física Matemática, Professor David Hilbert, com a assistência da doutora E. Noether. Ela estava lá. Ela dava as palestras, ela respondia às perguntas, ela guiava os alunos. Mas era o nome dele na porta. Era o nome dele que recebia o crédito oficial. Ela, novamente, era fantasma na máquina. E foi neste estado, sem pagamento, sem título, trabalhando nas sombras do homem que a defendia, mas que ainda assim colhia os louros públicos, que ela resolveu o problema de Einstein. Foi nesse porão de humilhação profissional que ela encontrou a chave para o cosmos. Ela olhou para o problema da energia que vazava e, em vez de tentar consertar a contabilidade da energia, ela fez a pergunta que ninguém mais fez. O que a simetria tem a ver com isso? A resposta mudaria a física para sempre. A descoberta não acontece em um momento eureka. Não é a maçã caindo na cabeça. Para uma mente como a de Emmy Noether, a descoberta é um processo diferente. É um processo de escavação. É descer as fundações da lógica com as mãos nuas e encontrar a viga de sustentação que todos os outros confundiram com decoração. Ela estava em Göttingen, trabalhando sem salário, oficialmente apenas a assistente de Hilbert, enquanto os maiores cérebros do mundo, incluindo o próprio Einstein, estavam perplexos com o quebra-cabeça da relatividade geral. O problema era a conservação de energia. A nova teoria de Einstein descrevia um universo dinâmico, onde o próprio espaço-tempo era um ator, curvando-se e esticando-se. E nessa dança cósmica, a energia parecia se perder. Isso era um anátema. A lei da conservação de energia é o dogma central da física. É a rocha sobre a qual tudo é construído. Se ela falhasse, todo o edifício da realidade entraria em colapso. Hilbert e Klein haviam trazido Emmy para Göttingen exatamente para resolver isso. Eles esperavam que ela usasse seus superpoderes em invariantes, as coisas que não mudam, para encontrar a energia perdida. Eles esperavam que ela fizesse cálculos complexos, uma ginástica matemática, como ela havia feito em sua tese de doutorado. Mas Emmy Noether não estava mais interessada em ginástica. Ela havia evoluído. Ela estava interessada na essência. Ela não queria apenas calcular a resposta. Ela queria entender por que a pergunta existia. Ela deu um passo para trás, tão para trás que deixou a física quase inteiramente. Ela perguntou: o que é uma lei de conservação? Por que fundamentalmente a energia deveria ser conservada? Porque o momento é conservado. De onde vêm essas leis? Os físicos as tratavam como verdades reveladas, dadas por Deus. Emmy as via como sintomas de uma verdade mais profunda. E essa verdade era a simetria. Esta é a palavra-chave. Simetria. Para a maioria de nós, simetria é estética. Um rosto bonito, uma borboleta, um floco de neve. É agradável. Para Emmy Noether, a simetria era o motor do universo. Ela começou a pensar sobre a relação entre as leis da física e as propriedades do próprio espaço-tempo. Ela fez uma pergunta aparentemente simples. E se o universo não se importasse quando você faz um experimento? E se as leis da física forem as mesmas hoje,
amanhã e daqui a 1 bilhão de anos. Isso é uma simetria. É a simetria de translação do tempo. As leis são imutáveis no tempo. Então M começou a aplicar sua matemática. E o que ela descobriu, naquela sala dos fundos, em Göttingen, sem título e sem salário, foi uma conexão tão profunda, tão bela e tão poderosa que abalou as fundações da física. Ela provou, matematicamente, de forma irrefutável, que para cada simetria contínua na natureza deve haver, obrigatoriamente, uma lei de conservação correspondente. Não é uma coincidência, não é uma sugestão, é uma identidade. Uma é a sombra da outra. A conexão é absoluta. A razão pela qual a energia é conservada é porque as leis da física não mudam com o tempo. A simetria do tempo força a conservação de energia. A razão pela qual o momento ou a quantidade de movimento é conservada é porque as leis da física são as mesmas em todos os lugares. Se você fizer um experimento em Göttingen ou em Marte, as leis são as mesmas. Essa simetria de translação espacial força a conservação do momento. A razão pela qual o momento angular ou a quantidade de rotação é conservada é porque as leis da física não se importam para que direção você está virado. O universo é rotacionalmente simétrico. Essa simetria força a conservação do momento angular. Era isso, o Teorema de Noether. Em um único golpe, ela transformou as leis de conservação de verdades empíricas em consequências lógicas. Ela revelou o mecanismo de relógio do cosmos. E, ao fazer isso, ela resolveu o problema de Einstein. Ela mostrou a Hilbert e a Klein que, na relatividade geral, a definição de simetria era mais complexa, porque o próprio espaço-tempo era dinâmico. A energia era conservada, mas de uma forma muito mais sutil do que eles imaginavam. O vazamento que eles viam era, na verdade, a energia sendo intercambiada com o próprio campo gravitacional. Ela não deu a eles um cálculo, ela deu a eles a gramática, ela deu a eles a regra. O que ela apresentou em 1918 não foi apenas uma solução, foi um manifesto. Foi a revelação de que a simetria é a mãe de todas as leis físicas. Albert Einstein, ao receber o trabalho, ficou atônito. Ele escreveu a Hilbert: "Ontem recebi um artigo muito interessante da senhora Noether. Estou impressionado que essas coisas possam ser vistas de uma maneira tão geral. A velha guarda de Göttingen deveria aprender algumas coisas com ela. Ela parece saber o que faz." Vindo de Einstein, isso era o equivalente a uma canonização. Mas vamos analisar o contexto feminista. A ironia é quase cruel demais para ser real. Uma mulher cuja existência foi considerada indecente pela faculdade, cujo trabalho foi considerado assistência não remunerada, cuja presença foi apagada dos registros oficiais, provou que as leis mais fundamentais do universo são baseadas na imutabilidade e na permanência. Ela, que era tratada como transitória e irrelevante, descobriu a base da constância eterna. O Teorema de Noether é, em sua essência, um poema feminista. É a ideia de que o que é trulamente fundamental, a simetria, a lógica, o brilhantismo, persiste, mesmo quando as estruturas de poder superficiais, a faculdade, o patriarcado, os títulos, tentam negá-lo. O universo, descobriu M, tem uma lógica, e essa lógica é bela. O mundo dos homens, ela descobriu, era ilógico e era feio. A própria M, no entanto, não estava interessada na poesia. Ela estava interessada na álgebra. E o teorema que mudaria a física, para ela, era apenas um desvio, um pequeno probleminha lateral que ela resolveu a caminho de sua paixão.
A revolução dela estava apenas começando. O Teorema de Noether, a base da física moderna, o pilar que sustenta a relatividade e a mecânica quântica, para M. Noether foi um trabalho secundário, foi uma distração, uma tarefa que ela completou para os seus amigos Hilbert e Klein. O mundo da física pode reivindicá-la, mas o coração de M, sua alma, sua verdadeira e feroz paixão, pertencia a um lugar muito mais estranho, muito mais puro e muito mais fundamental. O coração dela pertencia à álgebra abstrata. Se o Teorema de Noether foi construir uma ponte entre a matemática e a realidade física, seu trabalho na década de 1920 foi deixar a realidade para trás e construir uma catedral no vácuo puro do pensamento. Esta é a parte da história de M que é frequentemente esquecida, porque é a mais difícil de explicar. É fácil entender conservação de energia. É quase impossível entender anéis comutativos ou a teoria dos ideais. E é exatamente por isso que precisamos ir para lá, porque esta foi a obra da vida dela. Esta foi a revolução que ela liderou conscientemente. O Teorema de Noether ela fez como um favor. A álgebra abstrata ela fez como uma conquista. Durante séculos, a álgebra foi, essencialmente, aritmética com letras. Era sobre resolver o X. Era sobre encontrar números. Era prática, era concreta. No século XIX, a matemática começou a ficar estranha. Os matemáticos começaram a brincar com as regras. Mas ainda era um campo fragmentado, um zoológico de diferentes estruturas e truques. O que M. Noether fez foi entrar nesse zoológico e construir a biologia. Ela não estava interessada em resolver uma equação específica. Ela estava interessada em entender a estrutura de todas as equações. Ela queria encontrar o DNA da lógica. Ela começou a trabalhar com conceitos chamados anéis, grupos e campos. Não pense neles como coisas, pense neles como sistemas de regras. M. Noether olhava para um sistema, qualquer sistema, seja de números, seja de matrizes, seja de simetrias, e perguntava: quais são as operações fundamentais aqui? Adição? Multiplicação? Que regras elas obedecem? A ordem importa? É comutativo? Ela começou a classificar o próprio pensamento. Ela era uma arquiteta da lógica. E seu foco principal foi a teoria dos anéis. Um anel é simplesmente um conjunto de coisas onde você pode adicionar, subtrair e multiplicar. A divisão é mais complicada. M começou a organizar todo o universo da álgebra em torno desse conceito. E ela introduziu uma ferramenta que mudou tudo: a condição da cadeia ascendente. Parece terrivelmente técnico, e é, mas o que ela fez foi encontrar uma maneira de classificar quais anéis eram tratáveis e quais eram selvagens. Os anéis que obedeciam à sua condição, hoje chamados de anéis noetherianos, eram os blocos de construção fundamentais de quase toda a matemática. Ela encontrou uma propriedade de finitude no coração do infinito. Ela domou o caos. Ela pegou campos inteiros da matemática que eram pântanos confusos de casos especiais e, com alguns conceitos elegantes, ela os transformou em jardins ordenados. Ela era uma unificadora. Onde outros viam problemas isolados, ela via uma estrutura subjacente. Ela era a Marie Kondo da matemática. Ela pegava uma sala bagunçada de teoremas, segurava cada um deles e perguntava: você obedece a esta regra estrutural? Se não, estava fora. O impacto disso é incalculável. Todo matemático e físico que trabalha hoje usa as ferramentas que M. Noether criou na década de 1920. Ela reescreveu os livros didáticos. Ela efetivamente fundou o campo inteiro da álgebra abstrata moderna. E como ela fez isso? Ela o fez em Göttingen, ainda em sua posição precária. Finalmente, em 1922, 7 anos depois de sua chegada, 4 anos depois de ter resolvido o problema de Einstein, a pressão de Hilbert finalmente funcionou. A República de Weimar era um pouco mais liberal, e ela recebeu o título de Professora Associada Extraordinária. Um título pomposo, que significava muito pouco. Era um cargo de serviço público menor, e o mais importante, ainda não tinha salário.
Ela só começou a receber um salário modesto pago pelo Estado prussiano um ano depois, em 1923. Uma década de trabalho no mais alto nível intelectual da espécie humana e ela finalmente estava ganhando um salário de nível inicial. Mas o salário não importava. O título não importava. O que importava é que ela podia ensinar. E Emmy Noether era uma mestra professora. O estilo de ensino dela era o oposto da palestra formal alemã. A palestra tradicional era um professor no púlpito lendo suas notas para um mar de alunos silenciosos. O método de Emmy era caos, era colaboração. Ela não dava palestras, ela discutia. Ela levava os seus alunos, os seus Noether Boys, como ficaram conhecidos, eram quase todos homens, é claro, para caminhadas vigorosas pela floresta, gesticulando descontroladamente, falando rápido demais, pulando etapas lógicas que eram óbvias para ela, mas incompreensíveis para todos os outros. Ela ficava coberta de giz, sua blusa invariavelmente amarrotada. Ela não se importava com aparências, ela não se importava com formalidades, ela só se importava com a ideia. Os seus alunos disseram que era impossível frequentar uma aula de Noether. Você tinha que participar dela. Ela forçava eles a construir a teoria com ela, ali, na hora, em tempo real. Ela era generosa com as suas ideias, ao ponto de ser imprudente. Muitas das ideias dos seus doutorados eram, na verdade, dela, mas ela deixava eles publicá-las, feliz em ver o campo avançar. Ela não era professora, ela era o centro de um vortex intelectual. E no centro desse vortex, ela estava feliz. Pela primeira vez na sua vida, Emmy Noether foi, se não totalmente aceita pela instituição, pelo menos totalmente imersa no seu elemento. Ela era a mãe indiscutível da nova álgebra. E, por um breve e brilhante momento, no caos da República de Weimar, ela era a rainha. O final da década de 1920 e o início da década de 1930 foram o auge. O breve, ofuscante e dourado verão de Emmy Noether. Ela era finalmente reconhecida, não pela burocracia, que ainda tratava como uma funcionária de segunda classe, mas por seus pares, pelo mundo. Ela era uma editora associada de uma das principais revistas de matemática. Em 1932, ela foi co-vencedora do prestigioso prêmio Eckermann-Tebner. No mesmo ano, ela foi convidada a dar uma palestra plenária no Congresso Internacional de Matemáticos em Zurique. Este era o maior palco. Era o discurso principal. Era a coroação. Ela, a mulher que não tinha permissão para se matricular na universidade, agora estava discursando para a elite matemática do mundo, explicando a eles como seu novo método abstrato estava unificando a álgebra, a geometria e a topologia. Ela estava no topo da montanha. Hermann Weyl, outro titã de Göttingen, disse que, de todos os matemáticos de lá, Emmy Noether era a única. Ela havia superado Hilbert, ela havia superado Klein. Ela era Göttingen. E ela era judia. E enquanto ela estava no auge de seu poder intelectual, o mundo ao seu redor estava sendo consumido por uma praga de insanidade. A ordem que ela encontrou na matemática estava se desintegrando na realidade. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. A atmosfera mudou da noite para o dia. O ar em Göttingen, antes rarefeito com pensamento abstrato, tornou-se espesso e sufocante com o cheiro de nacionalismo, ódio e medo. A ideologia nazista era anti-intelectual, mas era viciosamente antissemita. Para eles, a matemática judia, abstrata, internacional, complexa, era o oposto da física ariana, que deveria ser concreta e prática. Emmy Noether era o símbolo de tudo que eles odiavam. Ela era uma intelectual. Ela era uma pacifista conhecida. Seu irmão Fritz
também era um acadêmico e conhecido pacifista. E ela era judia. Ela estava em uma lista de alvos desde o primeiro dia. Em abril de 1933, a lei chegou. A Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Era um nome burocrático e orwelliano para uma coisa muito simples: o expurgo. A lei exigia que todos os funcionários públicos judeus ou politicamente suspeitos fossem demitidos, imediatamente. M. Noether recebeu a carta. Depois de quase 2 décadas de luta para um lugar em Göttingen, depois de redefinir a física e fundar a álgebra moderna nas salas de aula daquela universidade, ela foi demitida por carta, sem cerimônia, sem defesa. Ela foi dispensada. O que se seguiu foi o colapso do maior centro intelectual do planeta. Göttingen foi eviscerada. Os Noether Boys, muitos deles também judeus ou com simpatias de esquerda, se dispersaram. O instituto ficou em silêncio. Há uma história famosa, talvez apócrifa, mas verdadeira em espírito. Alguns anos depois, o novo ministro da Educação nazista perguntou a David Hilbert, agora um homem velho e quebrado, como estava a matemática em Göttingen desde que foi libertada da influência judaica. Hilbert olhou para o ministro e disse: matemática em Göttingen? Não existe mais nada aqui. M, no entanto, não entrou em pânico. Ela era, acima de tudo, uma otimista. Ela continuou a se encontrar com alunos e colegas em sua casa. Ela foi demitida da universidade, então ela transformou seu apartamento em uma universidade. Ela dava aulas em sua sala de lar, discutindo álgebra enquanto o mundo lá fora se preparava para queimar. Ela não entendia o ódio. Seus alunos lembraram que ela simplesmente não conseguia processar a irracionalidade daquilo. Sua mente, sintonizada com a lógica e a estrutura, não conseguia encontrar um padrão no caos nazista. Ela era corajosa, ou talvez ingenuamente focada em sua matemática ao ponto de ser perigoso. Mas a realidade era inegável. Ela não podia ficar. Ela era uma refugiada. Albert Einstein, que também havia sido expulso de Berlim, estava trabalhando furiosamente nos Estados Unidos no novo Instituto de Estudos Avançados em Princeton, para encontrar lares para os acadêmicos judeus deslocados. Ele escreveu cartas desesperadas em nome de M. Em minha opinião, escreveu Einstein a um doador: a senhora Noether é o gênio matemático criativo mais significativo produzido desde que o ensino superior para mulheres começou. O gênio matemático criativo, ponto final. Mas mesmo com o suporte de Einstein, foi difícil. O mundo estava em recessão. E o patriarcado não desapareceu só porque os nazistas apareceram. As universidades da Ivy League nos Estados Unidos não estavam exatamente ansiosas para contratar uma matemática de meia-idade, judia, alemã e mulher. Princeton, o lar de Einstein, não a aceitou. Era uma instituição exclusivamente masculina. Harvard não a aceitou. A Terra dos Livres tinha seus próprios tetos de vidro e eles eram de aço. Finalmente, uma oferta veio. Não de uma grande universidade de pesquisa, mas de um pequeno e prestigioso colégio feminino na Pensilvânia. Com financiamento emergencial da Fundação Rockefeller, M. Noether, o maior gênio matemático vivo, conseguiu um emprego como professora visitante em uma faculdade de graduação para mulheres. Foi um gigantesco passo para trás em termos de prestígio acadêmico. Ela estava deixando o centro do universo matemático para uma escola tranquila no zonalho americano. Ela não falava inglês direito, ela estava sozinha, sua família espalhada. Em 1933, ela embarcou em um navio e deixou a Alemanha para sempre. Ela deixou para trás sua casa, sua língua, sua biblioteca e os corredores de Göttingen que ela tornou sagrados com suas ideias. O exílio de Atena estava completo. A mulher que definiu a ordem do cosmos foi expulsa de sua casa pelo caos do homem.
Ela chegou à América não como uma heroína conquistadora, mas como uma refugiada, grata por um emprego de nível básico. Mais uma vez, tendo que provar seu valor no mundo que mal podia compreendê-la. América, 1933. Para muitos refugiados que escapavam do Reich, era um refúgio, uma luz brilhante. Para Emmy Noether, era estranho. Era barulhento, era rápido e era culturalmente desconcertante. Mas no campus de Bryn Mawr, um belo colégio gótico projetado para ser um santuário para o aprendizado feminino, ela encontrou algo que não tinha em Göttingen: aceitação institucional incondicional. Em Göttingen, ela era uma anomalia tolerada. Em Bryn Mawr, ela era uma celebridade. As alunas a adoravam. Elas não a viam como a gorda e desgrenhada senhorita Noether que alguns dos rapazes arrogantes de Göttingen viam. Elas a viam como a matemática mais brilhante do mundo que havia escolhido ir para lá para ensiná-las. Ela rapidamente aprendeu o inglês necessário, embora o falasse com um sotaque carregado e uma sintaxe totalmente noetheriana. Ela abandonou o estilo de ensino caótico e colaborativo da floresta de Göttingen de jeito nenhum. Ela imediatamente começou a arrastar as jovens de Bryn Mawr para discussões febris, falando rápido demais, cobrindo o quadro negro de equações, tratando-as não como alunas, mas como colegas. Ela estava isolada do centro de pesquisa do mundo, sim, mas ela não estava sozinha. Ela formou um vínculo profundo com a chefe do departamento de matemática, Anna Wheeler, e, crucialmente, ela estava perto de Princeton, um instituto de estudos avançados onde Einstein, Veio e tantos outros deuses exilados agora caminhavam, ficava uma curta viagem de trem. E embora Princeton não a contratasse, porque lembre-se, era um clube de cavalheiros, eles certamente não eram estúpidos. Eles a convidaram para dar leituras. Regularmente. Emmy Noether começou a pegar o trem para Princeton, entrando naquele salão sagrado da física masculina e ensinando aos maiores físicos do mundo sobre a álgebra que ela estava inventando. Ela estava, em essência, fazendo o trajeto entre o ensino feminino e o pensamento de elite, provando que os dois não apenas podiam coexistir, mas que o primeiro alimentava o segundo. Ela estava no topo dos seus poderes. Seu trabalho em álgebra abstrata estava se tornando ainda mais profundo, unificando a teoria dos números com sua estrutura de anéis. Ela estava feliz. Em suas cartas, ela parecia mais leve do que em anos. Ela estava segura. Ela era respeitada. Ela estava trabalhando. E é aqui que o A Story Root deve focar na tragédia, porque a história de Emmy Noether não é uma história de redenção. Não é um conto de fadas onde a heroína encontra a felicidade no final. A história dela é um soco no estômago. É uma lição sobre o que o mundo perde quando o brilhantismo é interrompido. Em 1935, Emmy tinha 53 anos. Ela estava na América há menos de 2 anos. Ela estava no auge da sua carreira. Ela estava construindo uma nova escola de pensamento. Ela era, como Einstein disse, um gênio. E ela começou a sentir dores. Uma visita ao médico revelou a verdade: um tumor pélvico maciço. O diagnóstico foi rápido, o prognóstico sombrio. Era um cisto ovariano, mas do tamanho de um melão. Os médicos marcaram uma cirurgia de emergência. A cirurgia, em abril de 1935, foi considerada um sucesso. O cirurgião removeu a massa. Por alguns dias, ela parecia estar se recuperando. Seus colegas em Bryn Mawr estavam otimistas. Seus amigos em Princeton respiraram aliviados. Parecia que a crise havia sido evitada. E então, 4 dias após a operação, tudo desmoronou. Emmy teve febre alta, ela caiu num estado de inconsciência. A infecção, uma complicação pós-operatória comum e mortal na era pré-penicilina, estava se espalhando como fogo. A temperatura dela subiu para níveis insuportáveis. O cérebro, que havia compreendido a estrutura do cosmos, que havia domesticado o infinito, estava sendo cozido por uma infecção bacteriana comum. Ela não acordou mais.
Em 14 de abril de 1935, Amalie M. Noether morreu. A mulher mais inteligente do mundo, morta aos 53 anos por uma complicação cirúrgica rotineira. A notícia atingiu a comunidade acadêmica como um terremoto. Em Göttingen, o que restava do instituto ficou chocado. Em Moscou, onde seu irmão Fritz havia se refugiado, a notícia foi um golpe devastador. E em Princeton, os gigantes entraram em luto. Hermann Weyl, o homem que a sucedeu em Göttingen, deu um discurso memorial comovente em Bryn Mawr. Um discurso que lutava para explicar não só sua matemática, mas a chama de sua personalidade, sua paixão, seu otimismo, sua energia barulhenta e vital. Mas foi Albert Einstein quem escreveu o obituário que se tornou seu epitáfio. Publicado no New York Times, foi uma letra ao público americano, uma tentativa de explicar a eles o que haviam perdido. Einstein, o homem mais famoso do planeta, usou sua plataforma para celebrar a mulher que a maioria do mundo nunca tinha ouvido falar. Ele explicou, em termos simples, como ela havia descoberto a matemática que guiava a relatividade. E então, ele escreveu as palavras que definiram o seu legado. Na opinião dos matemáticos vivos mais competentes, Fräulein Noether foi o gênio matemático criativo mais significativo, produzido desde que o ensino superior para as mulheres começou. Ele não parou por aí. Ele foi mais fundo, descrevendo como a lógica dela penetrava nas coisas, com uma certeza que beirava o milagre. O gênio, morta. Assim, abruptamente. O universo que ela provou que era tão lógico e ordenado, revelou-se em nível humano ser caprichoso, caótico e inacreditavelmente cruel. A maior mente da matemática estava extinta. Ela estava morta. E então o apagamento começou. A história é escrita pelos vencedores, mas também é escrita pelos homens. O obituário de M foi um tributo lindo, mas foi, na época, um grito no vácuo. O mundo estava marchando para a guerra. A Alemanha nazista, seu país natal, fez o possível para apagar seu nome. Ela era judia, ela era degenerada, sua ciência era abstrata, ela não existia. Na União Soviética, para onde seu irmão Fritz fugiu, ele próprio foi vítima dos expurgos de Stalin, preso como espião alemão e executado a tiros em 1941. A linhagem Noether foi silenciada com uma violência inacreditável. Na América, ela foi lembrada com carinho por aqueles que a conheceram em Bryn Mawr e Princeton, mas para o mundo da física em geral, ela se tornou uma nota de rodapé. E o que aconteceu com seu trabalho? O trabalho dela se tornou tudo. O Teorema de Noether, aquele pequeno desvio que ela fez em 1918, tornou-se, nas décadas seguintes, a ferramenta mais importante da física teórica. Simplesmente isso. Quando os físicos, nas décadas de 30, 40 e 50, mergulharam no mundo bizarro da mecânica quântica, eles precisavam de um guia. Eles precisavam de regras. O mundo subatômico era um caos de partículas aparecendo e desaparecendo, um zoológico de forças estranhas. Como eles poderiam entender isso? A resposta foi o Teorema de Noether. A conexão dela entre simetria e conservação era a chave. Os físicos perceberam que podiam descobrir as leis da natureza procurando por simetrias. Eles encontraram simetrias na matemática e, usando o Teorema de Noether, eles podiam prever quais quantidades tinham que ser conservadas. A conservação da carga elétrica, isso vem de uma simetria. A conservação do spin isotópico, isso vem de uma simetria. O modelo padrão da física de partículas, a teoria de quase tudo, que explica o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte, é construído em sua totalidade sobre as fundações da simetria. É construído sobre a fundação do Teorema de Noether. Cada acelerador de partículas, cada busca pelo bóson de Higgs, cada tentativa de entender a matéria escura, tudo isso é física noetheriana. Ela é a arquiteta invisível de toda a física moderna. E aqui está o crime do Her Story Root. Onde está o nome dela?
Pergunte ao estudante de física hoje sobre a conservação de energia e ele falará sobre Einstein e relatividade. Pergunte sobre mecânica quântica e eles falarão sobre Schrödinger, Heisenberg e Bohr. Eles usam o teorema de Noether diariamente, muitas vezes sem nem saber quem o escreveu. É a ferramenta, mas a artesã foi esquecida. E sua outra obra-prima, Álgebra Abstrata, tornou-se a linguagem padrão de toda a matemática pura. Os anéis noetherianos são um termo fundamental, mas, novamente, o impacto é tão profundo que se tornou anônimo. É como perguntar a alguém quem inventou o alfabeto. Ela não apenas contribuiu para o campo, ela criou o campo. E, entanto, seu nome não tem o mesmo peso cultural que o de Pitágoras, Euclides ou Newton. Por quê? Porque ela era mulher? Porque ela era desgrenhada? Porque ela não se encaixava? Porque ela foi expulsa de sua casa? Porque ela morreu jovem? O patriarcado, que não conseguia detê-la em vida, fez um trabalho assustadoramente eficaz de minimizá-la na morte. Ela é o fantasma na máquina. Ela é a estrutura subjacente que o mundo usa, mas recusa nomear. O gênio matemático de Einstein foi relegado a uma história inspiradora para mulheres na ciência, em vez de ser ensinada como que ela é, uma das fundadoras da ciência do século XX, ponto final, sem qualificadores de gênero. O apagamento de Emmy Noether é sutil e devastador. Não é que ninguém saiba quem ela é que o seu nível de importância é constantemente subestimado. Ela é colocada na mesma categoria de contribuidoras como Marie Curie ou Rosalind Franklin, mulheres que fizeram descobertas cruciais. Mas Emmy Noether não fez uma descoberta, ela forjou as teóricas para descobrir. Ela deu aos físicos o mapa e a compússula. Ela deu aos matemáticos a gramática. É uma contribuição de um nível completamente diferente. É o nível de Euclides, é o nível de Newton. E ela permanece em grande parte invisível. A injustiça aqui não é apenas que ela lutou contra o sexismo em vida. A injustiça é que, mesmo após sua morte, o sexismo sistêmico continua a relegá-la. O mundo pegou suas teóricas, deu tapinhas na sua cabeça póstumamente e colocou seu nome em um prédio de ciências em alguma universidade liberal, enquanto os homens cujas teorias ela consertou e possibilitou têm seus faces em camisetas e seus nomes como sinônimos de gênio. A luta de Emmy Noether não terminou em 1935. A luta pela alma de seu legado está acontecendo agora, em cada sala de aula que ensina física, sem acreditar a mulher que escreveu suas leis fundamentais. Ela nos deu a ordem do cosmos, e nós apagamos com o caos do esquecimento. Como podemos ver o legado de Emmy Noether? Seu trabalho é tão abstrato que parece flutuar além do nosso alcance, mas está em toda parte. Está na maneira como seu GPS funciona, está na razão pela qual o Sol nascerá amanhã. O teorema de Noether é uma dança, uma coreografia entre dois parceiros aparentemente não relacionados, simetria e conservação. Vamos assistir a essa dança, vamos torná-la visível. Pense em um patinador no gelo. Ele está girando, braços abertos. Ele puxa os braços para dentro. O que acontece? Ele gira mais rápido, muito mais rápido. Por quê? Conservação do momento angular, diz o livro de física. É uma lei. Mas por que essa lei existe? Emmy Noether nos dá a resposta. A lei existe porque o espaço não tem uma direção preferida. As físicas são as mesmas se o patinador está virado para o norte ou para o leste. O universo é rotacionalmente simétrico. Essa simetria, essa indiferença à direção, força o momento a ser conservado. O patinador não está apenas obedecendo a uma regra, ele está respondendo à arquitetura fundamental do espaço. Emmy Noether escreveu a equação para essa dança. Pense em dois carros colidindo. Um carro bate na traseira do outro. O momento, a quantidade de movimento do primeiro carro é transferido para o segundo. O momento total antes e depois da colisão é o mesmo. Por quê? Conservação do momento linear, diz o livro. Mas por quê? Emmy Noether nos diz, porque o universo não se importa onde você está. As leis da física são as mesmas, aqui e a 1 metro de distância e em outra galáxia. O espaço é espacialmente simétrico. Essa indiferença à localização força o momento a ser conservado. Quando vemos o vídeo de uma bola de bilhar transferindo seu movimento, estamos assistindo a uma manifestação física de uma simetria espacial abstrata. Estamos assistindo ao teorema de Noether em ação.
Ela nos deu os óculos para ver essa conexão. Ela transformou o que era uma observação, coisas se conservam, em uma explicação. Elas se conservam por causa da simetria. Mas a maior dança de todas, a que resolveu o problema de Einstein, é a mais profunda: a energia. A lei número 1. A energia total não pode ser criada nem destruída. Por quê? Esta é a mais poética de todas. M. Noether provou que a conservação de energia é uma consequência direta do fato de que as leis do universo não mudam com o tempo, a simetria de translação do tempo, porque a equação da gravidade de hoje será a mesma amanhã. A energia deve ser conservada. O simples fato de que o universo é estável, de que ele não muda suas regras caprichosamente de um momento para o outro, é a razão pela qual a energia é uma constante. A estabilidade do tempo é a mãe da conservação de energia. É uma ideia de tirar o fôlego. Ela conectou nossa experiência do fluxo do tempo à propriedade mais fundamental da matéria. E é aqui que seu gênio brilhou mais. Quando Einstein publicou a relatividade geral, essa bela simetria temporal parecia estar quebrada. Em um universo em expansão ou em um espaço-tempo se curvando violentamente, o tempo não se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Os relógios andam diferente. O tempo se estica. Os físicos entraram em pânico. Se a simetria do tempo está quebrada, a conservação de energia também está. O universo de Einstein parecia vazar energia. O que M fez foi olhar para a matemática de Einstein e encontrar uma simetria muito mais profunda. Uma simetria de calibre, gauge symmetry, geral. Ela mostrou que, sim, a energia como a definíamos não era conservada, mas era porque a energia estava sendo trocada com o próprio campo gravitacional. Ela encontrou uma simetria maior, mais complexa, que salvou a lei da conservação. Ela não apenas salvou a relatividade, mas deu aos físicos uma nova maneira de pensar. Hoje, essa ideia, simetria de calibre, é a base de tudo. A força eletromagnética é uma consequência de simetria de calibre. A força nuclear fraca, que governa o decaimento radioativo, e a força nuclear forte, que mantém os núcleos unidos, elas são descritas por teorias de calibre. A busca por uma teoria de tudo, o santo graal da física, é, em essência, uma busca pela simetria mãe. A simetria final da qual todas as outras danças emergem. E toda vez que um físico no CERN, em Genebra, colide prótons, ele está testando as previsões de teorias baseadas nas simetrias que M. Noether foi a primeira a entender. O legado dela não está em um monumento de pedra. Está na própria lógica da física de partículas. Ela é a coreógrafa invisível da dança cósmica. Ela é a razão por que podemos confiar na realidade. Quem era ela? Nós falamos sobre a matemática, a física, a luta. Mas quem era Emily Noether, a pessoa? O sistema patriarcal adora reduzir mulheres geniais a caricaturas. A mártir, a solteirona amarga, a excêntrica. Amy foi certamente rotulada como a última. Ela era, e isso era parte de sua genialidade. Ela era, em uma palavra, autêntica, em um mundo que exigia performance das mulheres. As descrições delas são consistentes e brutalmente honestas. Ela era corpulenta, ela era barulhenta, ela ria alto, uma risada calorosa e explosiva. Ela era míope e usava óculos grossos. E, para o horror da sociedade educada de Göttingen, ela era desgrenhada. Seu cabelo estava sempre bagunçado, uma confusão de fios grisalhos. Suas blusas estavam frequentemente amarrotadas ou manchadas de giz. Ela gesticulava descontroladamente, balançando os braços, apaixonada pela ideia que estava explicando. Ela não tinha tempo para as armadilhas da feminilidade tradicional. Ela não tinha paciência para maquiagem, para moda, para conversas fúteis. Um de seus alunos, o Van der Waerden, escreveu que, em uma onda de entusiasmo, ela podia facilmente começar a secar o rosto com um lenço que acabou de usar para assoar o nariz. Ela era um desastre social para os padrões da época. E isso era um ato de rebelião? Ou ela simplesmente não se importava? A evidência sugere o último. Sua mente estava em um plano de existência diferente. Ela estava ocupada debatendo a estrutura dos anéis ideais. Ela não podia se dar ao luxo de gastar poder cerebral pensando em qual chapéu usar.
E essa total falta de vaidade, essa recusa em desempenhar o papel feminino, era profundamente ameaçadora para o establishment. Não era apenas que ela era mais inteligente que eles, era que ela se recusava a pedir desculpas por isso sendo charmosa. Ela não suavizava as suas arestas, ela era suas arestas. E isso a tornava um alvo fácil para os filisteus na faculdade que a viam como uma aberração. Mas para seus alunos, seus noterboys, essa mesma autenticidade a tornava uma deusa. Eles a adoravam. Eles a viam como calorosa, maternal, de uma forma não convencional e ferozmente leal. Ela não estava competindo com eles, ela estava nutrindo-os. Ela os convidava para seu apartamento bagunçado, servia-lhes chá ruim e discutia matemática até tarde da noite. Ela era generosa com suas ideias. Se um aluno resolvia um problema usando uma sugestão dela, ela insistia que o aluno publicasse sozinho. Eles são meus alunos, eles precisam construir suas carreiras. Ela não tinha ego quando se tratava de propriedade intelectual. Ela tinha apenas ego para a matemática. A matemática era a coisa pura e todos eles estavam ao serviço dela. Esse grupo de alunos a seguiu de Göttingen para as caminhadas na floresta, para seu apartamento bagunçado e finalmente espalhou seu evangelho algébrico pelo mundo. Eles foram os portadores da sua chama. Ela nunca se casou. Ela não teve filhos. Para o mundo da época, isso a tornava uma tragédia, uma solteirona. Mas não há absolutamente nenhuma evidência de que ela a visse como uma falta. Seu mundo era matemática. Seus filhos eram seus teoremas. Sua família eram seus alunos. Ela construiu a vida que queria, não a vida que a sociedade prescreveu. Ela era politicamente consciente, uma pacifista convicta, o que a tornava ainda mais suspeita para os nacionalistas de direita que estavam crescendo na Alemanha. Ela era, na essência, uma estranha, uma rainha não coroada em um reino que ela mesma construiu. Um reino feito de lógica pura, onde ela era a autoridade suprema. A tragédia de Emmy Noether não é que ela não tenha se casado ou que ela fosse desgrenhada. A tragédia é que o mundo ao seu redor era tão estúpido, tão mesquinho e tão obcecado por superficialidades, gênero, raça, aparência, que quase não conseguiu ouvir a verdade que ela estava falando. Ela era um cérebro de nível superior, forçado a viver num mundo de répteis. E, no entanto, ela nunca se tornou amarga. Seus alunos se lembram do seu calor, de sua risada, da sua paixão. Ela era uma mente em chamas, uma mente tão brilhante que iluminava todos ao seu redor, mesmo que o mundo exterior tentasse desesperadamente apagar a sua luz. Então, por que contamos essa história? Por que mergulhamos tão fundo na vida de uma matemática alemã morta há quase um século? Nós a contamos porque a história de Emmy Noether é a definição do Herstory Root. É uma história de brilhantismo tão ofuscante que perfurou o muro de tijolos do patriarcado. E é uma história de apagamento tão profundo que continua até hoje. Emmy Noether nos deu duas revoluções. Na física, ela nos deu a gramática do cosmos. Ela nos disse que a simetria é a lei e que tudo mais é apenas uma consequência. Na matemática, ela nos deu a arquitetura da abstração. Ela pegou o caos da álgebra e deu a ele uma estrutura. Quase toda a ciência moderna se apoia em um destes dois pilares. Ela é a figura fundadora. Ela deveria ser mencionada no mesmo fôlego que Newton e Einstein. E ela não é. O mundo a rejeitou repetidamente. A Universidade de Erlangen a rejeitou porque ela era mulher. A Universidade de Göttingen a rejeitou porque ela era mulher. A Alemanha a rejeitou porque ela era judia. E até mesmo a América, sua terra de refúgio, a rejeitou de suas principais instituições porque ela era mulher. E, entanto, ela venceu. Ela venceu não porque mudou a opinião deles. Ela venceu porque ignorou a opinião deles. Ela venceu porque sua lógica era mais poderosa que o preconceito deles. Ela venceu porque a verdade estava do lado dela. O teorema de Noether não se importa com o gênero de quem o descobre. Os anéis noetherianos não se importam com a religião de quem os define. A matemática é o único sistema verdadeiramente meritocrático no universo. E Emmy Noether era sua aristocracia.
O legado dela não é apenas o teorema. O legado dela é a luta. Ela é a prova de que um único indivíduo, armado apenas com sua mente, pode redefinir a realidade, mesmo quando o mundo inteiro tentar silenciá-la. Ela não pediu permissão. Ela não esperou por um título. Ela não esperou por um salário. Ela trabalhou de graça, nas sombras, nos corredores, em seu apartamento, porque o trabalho precisava ser feito. A busca pela verdade era mais importante do que o seu conforto, mais importante do que o seu ego e, no final, mais importante do que a sua própria vida. Ela é a padroeira de todos que trabalham sem reconhecimento, de toda mulher que teve sua ideia roubada por um colega homem em uma reunião, de toda acadêmica que é pago menos do que seus pares, de toda garota que foi informada que matemática não é para ela. Amy Noether é a resposta. A história dela é um chamado à ação. É um mandato para nós olharmos para os fundamentos de nossas próprias vidas, de nossa própria sociedade, e perguntarmos: qual é a estrutura aqui? E está baseada na lógica ou no preconceito? O gênio matemático de Einstein morreu de uma infecção pós-operatória aos 53 anos, uma refugiada em um país estrangeiro. Pense no que mais ela poderia ter nos dado. Pense nos teoremas que morreram com ela. Pense nas revoluções que não aconteceram. O custo do preconceito não é apenas a dor da pessoa marginalizada, é o custo para a espécie humana. Perdemos décadas de progresso porque um bando de professor filisteu em Göttingen estava mais preocupado com soldados voltando para casa do que em ouvir a única pessoa na sala que realmente entendia o universo. A história de Amy Noether é a lei de Amy. E a lei é esta: o brilhantismo não tem gênero, a verdade não tem nacionalidade, e a estrutura da realidade, ela pertence àqueles que têm a coragem de vê-la.